Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso podcast da Substância P. Todo o conteúdo em saúde para vocês que têm dúvida nisso. Não só nossos colegas médicos, mas todos os profissionais de saúde estão convidados a participar do nosso podcast, assim como o público leigo, para entender um pouquinho mais dessa área de saúde. E aqui hoje uma entrevista muito importante, com uma pessoa também muito importante aqui, doutora Rafaela. Vai falar um pouquinho para a gente sobre a endocrinologia, essa especialidade. Então, primeiro, muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui com a gente no Substância P. Estou muito feliz que você teve um tempinho na sua agenda, que eu sei que é uma loucura. Então, já inicialmente, obrigado por esse tempinho. E aí, vou começar te perguntando. O que é um médico endocrinologista, né? O que faz esse médico e qual que é a etapa depois que você se forma para você chegar na endocrinologia? E, mais, dentro disso, existem subespecializações na endocrinologia? Como é que funciona isso? Então, bem-vinda aí, vamos lá. Muito obrigada, Edu. É um prazer enorme estar participando desse podcast e principalmente para falar de algo que eu amo, que é a endocrinologia e também o ensino médico, formação médica, tudo isso realmente Legal. é uma grande paixão para mim. Bom, em relação à formação médica, para ser um endocrinologista, é uma coisa que às vezes eu bato ali na minha rede social, nas minhas mídias, da importância do paciente e do próprio estudante de medicina, da importância de você ter uma formação médica real, de você ser um especialista de verdade. E como que você se torna um especialista de verdade? Você precisa fazer a residência médica para que você possa ter o título de especialista ali e realmente poder ser um especialista. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante, né? Porque você chamou a atenção, e eu, desculpa te interromper, mas eu acho que é um ponto que eu acho que é legal, porque a gente sempre fala aqui sobre o registro, né, do RQE, né, de especialista do CRM, que as residências são diferentes das pós-graduações. Então, é esse foco mesmo que você estava querendo falar? É muito isso, Edu, porque a medicina ela é um pouco diferente das outras áreas do conhecimento. Então, na medicina, quem faz uma pós-graduação, ele não é especialista. O especialista ele tem uma carga horária infinitamente maior. Você sabe, a residência médica é um concurso público, né? Você não paga para cursar que nem uma pós-graduação. Quantos anos de residência médica, depois da clínica médica? Primeiro que a endocrinologia é uma especialidade que tem pré-requisitos. Você tem que fazer a residência em clínica médica, que são 2 anos, 60 horas por semana ali, muito plantão, muita vivência dentro do hospital, por isso se chama residência Residência? médica, porque você precisa morar lá É que você mesmo. mora no hospital. É isso. E aí você conclui a residência de clínica médica, presta o concurso para a residência de endocrinologia e metabologia. E aí você cursa mais 2 anos aí dessa carga horária pauleira, mas que é fundamental para que você seja um especialista de verdade. Só estudar no livro, naquela aulinha de final de semana que uma pós-graduação te oferece, você não consegue ser nem 10% do que você precisa ser para oferecer um atendimento de qualidade, para ensinar com qualidade também. Então, isso é muito importante falar para o público em geral, né? Você sempre procurar saber se o seu médico tem RQE, que é o Registro de Qualificação Qualificação de Especialista. especialidade. Você consegue consultar isso no site do Conselho de Medicina do seu estado. E se não tiver registro lá, é porque de fato ele não é especialista na área, ele apenas atua na área e não há uma legislação contra isso. O médico ele pode atuar numa área sem ser especialista, mas os desdobramentos e os riscos que isso pode trazer para a sociedade, para o paciente, aí realmente é algo importante que a gente tem que levar em consideração. É isso, não. Isso é uma crítica que eu sempre falo, né? Porque quando a gente se forma médico, a gente tem direito a exercer todas as áreas da medicina, né? E eu acho que isso é errado, né? Eu acho que a gente não deveria ser assim, né? A gente deveria ter algumas áreas que você poderia fazer, né? Mas não todas as subespecialidades, porque você acaba, né, colocando em risco as pessoas
que são atendidas por um médico que acabou de sair da faculdade. A gente sabe que na faculdade a gente aprende um pouquinho de medicina, né? O que a gente vai aprender mesmo É, é depois na vida, né? Na residência e depois, né? sabe uma coisa que eu gosto de falar, Edu? É exatamente isso. Quando a gente sai da faculdade, a gente é como se tivesse ali guardado de um lado do cérebro um conhecimento essencialmente teórico, por mais aulas práticas que a gente tenha. E eu gosto de falar que na residência médica você liga um lado do cérebro com o outro. Aí você consegue conectar aquele conhecimento à prática, à realidade do ser humano, do que os serviços de fato de saúde oferecem no seu estado, no seu país. Então, isso é muito importante. Eu penso que o movimento atual de cada vez mais médicos sem especialidade de fato trabalhando nas áreas, eu acho que tem a ver muito com, às vezes, uma perda da essência do que é a medicina, do que é o ser médico. É claro que você pode e deve ser bem remunerado pelo serviço que você presta, mas essencialmente a preocupação com a ética, com o conhecimento, com a formação de verdade deve ser a base. Inclusive, eu acho que o aluno de medicina ele precisa entrar com esse conhecimento, com esse pensamento, né? Não com o fato de que a medicina pode ser uma porta para você ganhar um bom salário mensal, mas essencialmente entender a medicina como algo de formação longa e aceitar isso e vestir essa camisa de que é algo que demora para você realmente ter uma formação e que você precisa manter esse estudo aí ao longo da Ao longo da vida. vida. Legal. E nesse sentido, eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, uma instituição que eu tenho muito carinho. Curso doutorado lá também, estamos aí na luta. Fazer ciência e fazer pesquisa no Brasil Não é fácil. não é fácil, é realmente por amor mesmo. E também sou pós-graduada em medicina do exercício e do esporte. Legal. Eu acho que as pós-graduações, elas são muito interessantes para quem já é especialista e vai agregando valores dentro desta especialidade. Isso eu acho muito legal, porque aí você consegue fazer vários cursos, né? Vários conhecimentos que vão agregar e melhorar a sua prática de alguma forma. Então, eu acho que isso realmente tem um grande peso a pós-graduação desta forma, desta visão, né? Porque todo mundo fala, poxa, é um absurdo, tem que acabar com as pós-graduações. Não, as pós-graduações elas têm que ser direcionadas justamente como você fez no seu caso, que tem tudo a ver, né? Pra ver. Perfeito. Concordo muito. Eu acho que para quase toda especialidade médica, tem uma pós-graduação que vai agregar muito na prática clínica. E isso tem a ver com aquele olhar integral que nós temos que ter cada vez mais com o paciente. Então, É. sem dúvida, concordo. Quando depois de um tempo que eu já tinha acabado a residência, há muito tempo, né? Eu fui fazer uma pós-graduação em dor, tratamento de dor crônica e, né, uma área que eu achei que não era tão complexa como eu imaginava, mas era uma área extremamente difícil e complexa. E eu nunca quis fazer dor crônica mesmo, atender o paciente de dor crônica. Eu nunca quis ter um consultório clínico de dor crônica. Não era. Mas eu queria entender ali aquele universo e queria entender um pouco como que isso pode ajudar no tratamento do meu paciente, né? Como anestesista de dor aguda, né? Então, esse foi um negócio fantástico, assim, foi uma experiência muito boa, eu aprendi muita coisa nova lá que eu agreguei na minha prática, né? Então, eu acho que a pós-graduação tem esse ponto legal, bacana, assim, que pode ajudar bastante aí os colegas. Bom, e me fala mais da endócrino. Então, o endocrinologista faz o quê? Com quem que ele atende? Quais são as doenças? Quais são os pacientes que a gente que você vê aí no seu consultório todo dia? Bom, uma das coisas que eu mais gosto na endocrinologia é exatamente ela ser uma especialidade extremamente ampla, né? Então, é claro que muitas vezes na grande mídia você pensa, o endocrinologista só trata pessoas com excesso de peso, é só o emagrecimento. O emagrecimento também, né? A obesidade, né? Os distúrbios metabólicos fazem parte da endocrinologia, mas também as doenças da tireoide, o diabetes,
doenças de uma glândula que fica aqui na cabeça, que é a hipófise, então as doenças da hipófise também, as doenças de uma glândula que eu sou particularmente apaixonada, que é a glândula adrenal Adoro também. também. E as gônadas, testículos, ovários. Então, como nós temos várias glândulas, nós temos vários órgãos aí que são áreas de interesse do endocrinologista. Legal. E aí, dentro da vivência do endocrinologista, então, é, é difícil ser especialista em tudo isso, né? Você tem que meio que escolher algumas coisinhas assim, mais. Ó, Ou, ou se olha, atende tudo. é claro que é muito amplo, você É tem amplo, razão. né? Então, não tem como você ter o máximo de experiência e Em tudo. expertise em tudo, principalmente porque algumas são de fato doenças raras. Raras. Então, ah, muitas vezes você acaba se direcionando para suas áreas de maior interesse. Então, no meu caso especificamente, o meu mestrado e o meu doutorado é em doença das glândulas adrenais, é Legal. hipertensão endócrina, na verdade, é hiperplasia adrenal congênita, que é algo apaixonante, mas de fato são doenças raras. Então, é muito importante a vinculação do profissional a um hospital-escola e ter essa vivência aí para que você tenha experiência numa doença rara. E, em paralelo a isso, eu acabei buscando e desenvolvendo a parte da medicina esportiva, da endocrinologia do esporte. Então, essencialmente, hoje, o meu grande público é o público do emagrecimento, mas também o atleta que quer melhorar a performance, Ah, legal. a questão da reposição hormonal, menopausa, deficiência de testosterona no homem, tireoide também é uma área de bastante interesse. Também tenho muitos pacientes diabéticos e diria então que essas são as minhas principais Suas áreas de atuação, prediletas, minhas prediletas. prediletas, Ah, que legal, isso, que legal. isso. E aí você desenvolve no seu consultório, então você acaba atendendo aí todos esses pacientes, que depois você vai fazendo a sua clientela, né? Os seus pacientes que vão te atendendo. E você trouxe alguns pontos que são polêmicos e aí que nós vamos começar a conversar nesse ponto de, principalmente de emagrecimento, né? Estamos vivendo uma epidemia de obesidade, a gente sabe disso, né? A mídia tem apoiado um pouco essa obesidade de alguma forma, né? E isso me chama um pouco a atenção quando eu vejo essa banalização da obesidade, porque, como médico, a gente sabe o quão difícil é o obeso e o quanto ele complica. Você sabe muito bem disso e eu, para mim, quando pego um paciente obeso para anestesiar, eu tenho dificuldades gigantescas, né? Principalmente no intraoperatório, é muito difícil de manipular. Então, a obesidade é algo que vem sendo aí falado, né? De uma forma, não, que tudo bem, não sei o quê, mas não é muito bem assim. Conta um pouquinho da obesidade. Quais são os riscos da obesidade? Não estou falando da obesidade aqui, estou falando da obesidade, a obesidade. Classifica a obesidade para a gente, né? O que é o gordinho, o que é o obeso mórbido. Conta um pouquinho de obesidade para a gente. Você falou pontos, trouxe questões realmente relevantes em relação à obesidade. E sim, tem a diferença entre o paciente obeso, entre o paciente com sobrepeso, entre o desejo social de ser magro. Sim. Então, tem tudo isso. E também você trouxe umas questões que às vezes são antagônicas para algumas pessoas, mas de fato não, elas são complementares, que é, por um lado, essa romantização da obesidade, muitas vezes o que ela, na verdade, a essência dela é tentar lutar contra um preconceito Preconceito. que o paciente com obesidade sempre sofreu. O paciente com obesidade, ele sofre preconceito, inclusive dentro dos consultórios E médicos, bullying, né? e bullying, Bullying. e preconceitos por profissionais de saúde, por médicos, até por uma falta de conhecimento da complexidade que é a doença obesidade, Claro. que vai muito, muito além de uma questão de força de vontade, de você apenas falar para a pessoa: feche a boca, se Geralmente é uma exercite. doença super multifatorial, né? Não dá pra você falar que o cara é preguiçoso e que ele gosta de comer só. Não é isso, né? Tem 1 milhão de impactos nisso, né? Exatamente, exatamente. Então, é muito diferente uma pessoa de uma mesma idade, que está comendo ali a mesma quantidade de comida, por exemplo, como que aquele alimento é estocado em um indivíduo, como é estocado no outro. Então, é muito complexo.
E uma questão também que é importante, acho que há pouco tempo a gente teve o relato de um rapaz que deixou de ter atendimento numa unidade de saúde porque Isso não acabou tinha, morrendo, né? Eu acabou vi, eu morrendo, fiquei assustado com aquilo ali. porque não tinha um material ali, uma maca, enfim, uma estrutura adaptada para pessoas obesas. E como você falou, é uma epidemia e que só piora. E eu vou falar um pouquinho do porquê que essa Sim, epidemia da obesidade realmente só piora. Mas é importante que os serviços de saúde, que a gestão esteja preparada para isso, lógico. preparada, exato. E aí a gente pode ampliar toda essa questão para companhias aéreas, transporte público. É muito importante que essa pessoa ela se sinta acolhida, respeitada e que ela tenha o seu direito de ir e vir e o seu direito ao atendimento de Claro, saúde preservado. Então, isso é um ponto muito importante. E o extremo disso seria a romantização de uma condição grave, que é a obesidade. Então, a obesidade, ela é uma condição que aumenta o risco populacional de ter uma enormidade de doenças. Então, para muitíssimo além de uma questão estética, a grande questão da obesidade é que ela é um estado crônico de inflamação basal. Aquela gordura, a célula de gordura, ela produz um monte de hormônios, um monte de citoquinas inflamatórias que a gente fala. Isso aumenta o risco para uma série de doenças. Desde o Covid, aí muita gente deve ter ouvido falar, a obesidade é um fator de risco para o Covid. E muita gente às vezes pensa que é só porque empurra o pulmão, porque é difícil para entubar, né? mas vai muito além A disso. resposta inflamatória gigante, né? Talvez o público que veja não entenda, mas quando tem sim uma infecção, se libera um monte eh, dessas substâncias inflamatórias, né? Pró-inflamatórias. E aí, junto com a obesidade, que é inflamatória, a gente tem uma perpetuação de um quadro inflamatório grave, não é isso? Perfeito. É, É bem isso é. aí, Edu. É exatamente isso que acontece. Por isso que o paciente com obesidade, né, a gente pode falar de IMC, que não é o parâmetro mais adequado para a gente mensurar, porque eu posso ter um paciente com IMC, que é o índice de massa corpórea super alto, mas se ele for bem forte, né, um praticante de musculação, ele pode ter um IMC alto e um percentual de gordura bem Baixo. baixo. Então, o ideal para a gente avaliar isso é com uma análise da composição corporal, como um exame de bioimpedância, mas com uma máquina de bioimpedância de qualidade, que isso também é muito importante, ou a própria avaliação das pregas, né, para que também tem um valor quando o examinador tem expertise naquele exame, se não tem muito erro, e a própria densitometria de corpo inteiro, que é o padrão ouro para a gente avaliar a composição corporal. Então, esse paciente tendo um percentual de gordura elevado, ou falando simplesmente de IMC, que é mais fácil ali, falando em avaliação populacional geral, o IMC acima de 30, a gente tem um paciente com obesidade. Em relação aos fatores de riscos, né, como a gente falou que tem a ver com essa questão da inflamação crônica, a gente vai falar de todas as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, diabetes, câncer. Câncer, né? É uma coisa muito importante. A obesidade, ela aumenta a chance de você ter mais de 20 a 30 tipos de câncer só por ser obeso. Por exemplo, o câncer de mama é algo muito prevalente, né, na população, na humanidade. Então, a gente sabe que ser uma mulher obesa aumenta o teu risco em quase 30% de chance de você ter um câncer de mama. Então, isso é muito mais importante que outros fatores que se pensa por aí. Às vezes a preocupação é tanto, se a minha mãe, se a minha tia, se a minha prima teve câncer de mama, e aquela mulher, por exemplo, é obesa, é sedentária, é aí que está o grande risco de desenvolver essa neoplasia, por exemplo. Isso é um negócio importante, né? Da obesidade com câncer, que isso é uma notícia aí que a gente tem que não é tão antiga, né? A gente começou a ter essa relação há alguns anos, né? Talvez alguma década atrás, que se começou a ter essa relação direta com a obesidade. Que isso na faculdade a gente não tinha esse fator de risco, né? O fator de risco da mama era familiar mesmo, né? Como você falou. Mas 30% é um número muito grande, né? É uma chance muito grande e isso é muito perigoso. Então vamos falar um pouquinho de obesidade e tratamento de obesidade. Obviamente, existe a dieta, existe medicamentos. Conta um pouquinho quais são os passos para um paciente que você vê que ele precisa emagrecer. Como que você atende esse paciente? Qual que é a metodologia aí de atendimento e de tratamento que você faz? Bom, isso é algo
Muito importante você, num primeiro momento do atendimento do paciente com obesidade ou do paciente com sobrepeso, você se portar de forma acolhedora e de forma integral. O que eu quero dizer? Que os pilares relacionados ao emagrecimento e principalmente a manutenção do peso, eles são vários. Então é preciso que tudo isso esteja muito bem organizado. Por exemplo, vou citar o sono. O sono é algo que interfere enormemente com a nossa regulação, apetite, saciedade e nossa tendência a estocar mais gordura. Então, por exemplo, se a gente dorme mal, a gente eleva vários hormônios que aumentam a nossa predileção no outro dia por coisas mais palatáveis, por doce, por gordura. Então, Que prestem interessante. atenção. Depois de Interessante uma isso. noite mal dormida, no outro dia, você quer comer aquele negocinho que não é sempre que você sente aquela É vontade. verdade. Então, isso é um ponto e é perfeitamente hormonalmente explicável porque isso acontece. Por exemplo, a gente tem uma maior liberação de cortisol, que é um hormônio que tende a fazer com que a gordura se acumule, principalmente em tronco. Então, eu preciso ajustar o sono dessa pessoa. Eu preciso, por exemplo, ajustar a função intestinal. Cada vez mais tem se falado da questão do intestino como relacionada a quase tudo. E com o emagrecimento não é diferente. Então, ajustar, tentar melhorar a qualidade dessas bactérias, dessa microbiota intestinal, através da dieta e de hábitos de vida também é muito importante. E, claro, aí a gente vai começar a entrar em outras coisas que a maioria das pessoas tem alguma ideia, que é a necessidade da prática de atividade física e a dieta. A gente sabe que para emagrecer, o principal é realmente a dieta. A atividade física, ainda mais no começo, se a gente está ali muito pesado, a gente não vai conseguir fazer um Senão exercício vai intenso. destruir o joelho, né? Ó, Exato, não vai acaba com o joelho, né? acabar com o joelho, Hã? com o tornozelo, não é devagar. Aí idealmente são exercícios de força, né, para você fortalecer esse indivíduo, para que ele possa gradativamente poder desenvolver um exercício de uma intensidade maior e consequentemente ter um gasto maior e isso poder de fato ajudar no déficit calórico. Em relação à dieta, é muito, muito importante, eu sempre falo isso para os meus pacientes e também nas minhas redes sociais, não é comer pouco, obrigatoriamente, é aprender a comer certo. Então você, além daquilo que todo mundo sabe, de evitar aquelas besteiras que a gente sabe que engorda, como muito doce, os lanches assim muito gordurosos, é muito importante saber as proporções, né, dos macronutrientes, né? Então, focar numa dieta, quando a gente fala no emagrecimento, a gente precisa que a pessoa coma pelo menos o mínimo de proteína ali recomendado pela OMS, pelo menos 1 grama por quilo. E tem muita gente que não come. Quando você vai Que fazer. que é 1 grama, mais ou menos? O que que é 80 gramas de proteína? O que que é, mais ou menos? O cara que tem Ah, 80 quilos precisa comer 80 gramas por dia. assim, a Um gente. bife? Um bife você tem ali 100 gramas de frango, por exemplo, Dá, você pega tá, ali uns 20 a 25 gramas de proteína, por exemplo, tá. né. Então tem muitas fontes de proteína, animal, vegetal, suplementos. Mas quando a gente pensa em acelerar um metabolismo, por exemplo, você fazer uma dieta um pouco mais proteinada, ela faz muita diferença. Tá. Então isso é um ponto que Essa é a dieta, desculpa te interromper, essa é a low carb, é baixo carboidrato e mais proteína, ou sem carbo essas dietas da moda que a gente vê nas mídias sociais, não, faço low carb, faço não sei o quê. Qual que é a sua opinião sobre isso? Funciona? É bom, não é bom? Você consegue fazer? O que que você acha? olha, a dieta low carb, independente de ser low carb ou não, independente da quantidade de carboidratos, qualquer dieta visando o emagrecimento de qualidade, o que é um emagrecimento de qualidade? É um emagrecimento onde você perde o mínimo possível de músculo. Tá, Então, porque quando a gente emagrece, acontece uma coisa chamada adaptação metabólica ao emagrecimento. Isso faz com que o nosso metabolismo lentifique. Por isso que é tão difícil é manter o peso. lógico, Eu digo que emagrecer é fácil. Tem muitas maneiras de emagrecer e tem muito poucas de manter o peso. sim. Então, pensando em médio prazo, você precisa de um emagrecimento de qualidade, onde você perca o mínimo possível de músculo. Então, uma dieta proteinada, então
o nutricionista e o seu médico vão ali juntos, é assim que eu trabalho, né? Por exemplo, no meu dia a dia do consultório, vai estimar ali quanto de proteína por quilo seria ideal para você, e aí o nutricionista vai dividir isso ali da maneira que mais faça sentido para a sua rotina. Então a gente começa ali pelo menos com 1,5 gramas de proteína por quilo, mas isso depende de muitos fatores. Se é uma pessoa com baixa massa muscular, se é uma pessoa que é sedentária ou não, a idade, questões hormonais, que a gente sabe que deficiências hormonais também atrapalham o ganho e a manutenção da massa muscular. O Então, pessoal acha que é receita de bolo, né? hum, Qualquer um pode usar do mesmo jeito, não é isso? é muito isso. E não é assim. Não é bem assim, é algo que precisa ser ajustado, mas te respondendo sobre a questão da estratégia low carb, é algo viável, factível, sim, emagrece, né? Mas uma coisa que é muito importante ressaltar aqui, o meu lado esporte, o meu lado endocrinologista do esporte, sempre vai ser extremamente ah, cautelosa com essa ideia de cortar carboidratos ou restringir demais carboidratos. Você não precisa excluir esse grupo da tua alimentação. É claro que você tem que comer ali uma quantidade, a gente sabe que muitas vezes o carboidrato é muito rico em energia, pode ser muito calórico, um carboidrato de qualidade ruim, ainda mais se eu estou sedentária e se o meu gasto basal é baixo, mas o carboidrato é muito importante para te ajudar na construção de uma boa massa muscular, que é o que vai te ajudar a manter um metabolismo aí mais acelerado ao longo da tua vida. E também carboidrato é bom, né? Ah, Carboidrato delícia. é Pô, delícia. gostoso. Bela macarronada, não tem coisa melhor? Hã? Então o ideal é a gente escolher uma estratégia alimentar onde a gente não demonize ou exclua nenhum grupo alimentar, em que a gente consiga colocar de forma estratégica todo mundo participando ali. Tá. Nesse contexto, existem também dietas que podem ser feitas por um tempo pequeno, por exemplo, a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela é uma dieta low carb, mas com bem pouquinho carboidrato, ao ponto de te fazer entrar em cetose. Isso é o jejum intermitente que eles falam, não. Não, Não é isso ainda. não é isso Tem ainda, mas ainda. vou falar do jejum Não, então também. também quero saber do jejum, porque vamos lá, vamos por partes então, vai lá. Vamos Então por fala como partes. que é a cetogênica. Eu já Então, achei que fosse tudo a mesma coisa, mas tá não, bom. não é. Então, a dieta cetogênica ela é interessante, tem vários usos na medicina, para várias condições até, tratamento de alguns tipos de epilepsia, Ah, na oncologia. Do ponto de vista do emagrecimento, ela pode ser uma estratégia, mas é uma estratégia por um curto período de tempo, porque você fica muito restrito em carboidratos. Então, não é para todo mundo, porque depende de várias condições psicológicas até, de padrão de comportamento alimentar, de contexto de vida. Então, porque você pode diminuir ali a tua sociabilidade, por exemplo. Você tem algumas coisas que você não pode comer por um tempo, porque senão você rompe a cetose. Mas é uma estratégia válida, mas por pouco tempo. Não dá para viver assim cetogênico. dessa maneira, porque fica muito difícil, você vai se frustrar. Pessoas que têm alguma tendência à compulsão alimentar também pode não ser a melhor estratégia, então tem que ser algo muito bem pensado. Sobre o jejum intermitente, né? O jejum, ele é uma coisa que virou meio que uma religião, apesar de ser uma prática religiosa, Pois é. né? Muito tem se falado sobre o jejum intermitente, e o que a literatura médica é consistente em trazer sobre o jejum é que ele não traz benefícios extras grandiosos quando a gente compara com a dieta onde você tem ali alimentação Regrada, ali direitinho. com um intervalo de horas, sem uma janela tão grande, ele não traz tantos benefícios em relação ao emagrecimento, por exemplo. Na verdade, ele não emagrece mais. O jejum ele não emagrece mais. Ele emagrece mais se para aquela pessoa faz sentido, ela consegue ingerir menos calorias nas 24 horas do que comendo ali sem fazer o jejum intermitente, tá? Então, ele não emagrece mais. Ele pode ser uma estratégia que funciona melhor para A, então para ela vai melhor, a pessoa gosta, se sente bem, sem nenhum problema. Pode ser adaptado. Mas uma coisa que a gente tem que chamar atenção é que cada vez mais tem se estudado algo chamado crononutrição, que é a relação alimentar
com os nossos ritmos biológicos e como o nosso corpo, como esse maquinário aqui se comporta, metabolizando a comida e estocando aqueles nutrientes de acordo com a hora que a gente come. Então, o jejum que potencialmente traria um benefício extra para o ser humano seria o jejum invertido, na verdade, que não é aquele jejum de vou comer a primeira vez só 2 da tarde, aí vou comer até tarde da noite. Não, seria o contrário, você começar a comer cedo. Tem um monte de estudo relacionando café da manhã a desfecho cardiovascular favorável, por exemplo. Então, Então, comer bem de manhã, comer um pouquinho na hora do almoço e não comer nada à noite, quase. não necessariamente um pouquinho na hora do Tá. almoço, depende muito do indivíduo, mas você tentando comer as maiores porções no começo do dia e reduzindo e de repente parar ali de comer mais cedo. Então aí você consegue fazer um jejum de 10, 12 horas e comer no outro dia. Aí realmente nós percebemos vantagens metabólicas. Tá. Por exemplo, tem um estudo que pegou os mesmos indivíduos e deu a mesma alimentação às 18 horas e às 22 horas. Comparou curva de triglicerídeo, como a glicose se comporta também e percebeu que é bem diferente. Então, fato é que a máquina humana ela é menos eficiente em metabolizar comida tarde da noite. O ser humano não nasceu para estar À comendo noite. à noite. Evolutivamente não é para ser assim. Da mesma Aquele forma que jantar esborne à noite não é legal, então. não, Putz, não. grilo, é o que eu mais Aquela gosto. Hã? temos que E aí, tentar. Gabriel? Conta aí pra gente. É realmente o pior cenário é a gente comer muito tarde da noite. Então, Tá. os estudos mostram que o pico de hipertrigliceridemia pós-prandial Alto. é muito maior. A tendência a estocar aquela gordura em víscera é muito Víscera. maior. Então, extrapolando um pouco, que não é muito bom a gente falar em estudo científico quando a palavra é extrapolar, mas fato é que, metabolicamente falando, e talvez até no emagrecimento em si, comer muito tarde da noite é o pior É o cenário. pior cenário. Puxa vida, agora eu fiquei mais preocupado com isso. Bom, então tá bom. Então vamos prosseguir. Então falamos de um pouquinho de dieta, falamos um pouquinho de exercício físico, que é fundamental junto com isso, né? É, dieta, medicamento. Vamos falar sobre os medicamentos de emagrecimento, que isso também, né? É, eu brinco porque muita gente me pede remédio para emagrecer, né? Ô, doutor, faz uma receitinha para mim. Eu falo, ó, gente, eu não consigo fazer receita porque eu não entendo nada disso. Até sei quais são os nomes, mas a gente não tem a responsabilidade sobre isso tem que ser muito grande, né? Então conta pra gente sobre os medicamentos, os Vamos. novos medicamentos aí, que surgiram vários medicamentos novos que eu tive que estudar, que eles também atrapalham bastante minha anestesia, né? Então conta pra gente aí das anfetaminas, todo mundo pergunta das anfetaminas, dos antidepressivos, dos ansiolíticos. Todos esses remédios podem ser utilizados para emagrecer, eles são bons, são ruins? O que você pode contar pra gente? Maravilha. Essa pauta do remédio para o tratamento do peso é algo que eu gosto muito de falar sempre, porque aí também existe muito preconceito e desconhecimento acerca da necessidade e da importância de oferecer um tratamento medicamentoso para o paciente com obesidade. Por que que existe o remédio para emagrecer? Porque a obesidade ela é uma doença crônica e recidivante. Ela é que nem pressão alta, ela é que nem diabetes. Não existe ex-obeso. Existe o obeso controlado, mesmo que ele esteja com peso normal ali. O metabolismo dele é diferente. Então, o remédio para emagrecer, ele é uma ajuda para que a pessoa ali, por exemplo, a pessoa está muito pesada, mal consegue se exercitar, ou pessoa que tem lesão, ou pessoas que têm quadros compulsivos, ou que têm doenças metabólicas já associadas à obesidade. Então, o remédio para emagrecer, ele é muito importante como uma ferramenta. Quando a gente Tá. conhece a complexidade do metabolismo energético e das vias relacionadas à ingesta alimentar, e o quanto as pessoas podem ter exatamente alterações genéticas aí, a gente entende a importância e a necessidade do tratamento com medicamentos. O que acontece muito, eu vejo de maneira geral, é uma polarização. Ou, de um lado, pessoas que se dizem completamente contra remédios para emagrecer, ou profissionais de saúde, ou pessoas leigas, e os outros profissionais que não dão importância, ou por falta de tempo, porque às vezes a gente, dependendo de como aquele médico trabalha, às vezes num determinado plano de saúde ele tem que atender quantos numa hora?
né? Então tem tudo isso aí, que tudo pensa que é só o remédio, que é só dar o remédio, sem organizar a base da pessoa, que é o principal, aquilo que eu falei do sono, da dieta, do treino. Então, o que me deixa muito feliz nos últimos tempos é que tem surgido cada vez mais novas opções de tratamento para obesidade, opções mais seguras e eficientes, como, por exemplo, eu vou citar aí a semaglutida, que é o Ozempic, que tá aí Sim, que todo mundo estourou, que né? estourou, que está todo mundo comentando. Essa coisa de estourar também nos traz um problema, que é a automedicação, e eu vou Sim. falar o porquê você não deve, não é estratégico você usar o Ozempic por conta própria, eu vou explicar já já. Mas tem outras moléculas em estudo aí também que estão para vir. Tem, por exemplo, a tirzepatida, que é uma molécula muito parecida com o Ozempic no mecanismo de ação, mas ela ela mimetiza 2 hormônios intestinais, na verdade, a gente fala que é um duplo agonista. Então, essas classes novas que têm surgindo aí, tanto a liraglutida, a semaglutida, que são todas moléculas primas, como a tirzepatida, são drogas que elas agem basicamente simulando, né, mimetizando um peptídeo intestinal que dá bastante saciedade. E algumas dessas moléculas, principalmente a semaglutida comparada com a liraglutida, a semaglutida é o Ozempic, a liraglutida é o Saxenda. Então, o Ozempic ele tem um efeito a mais em diminuir o nosso comer hedônico, a vontade por doces, por exemplo, ele tem isso em algumas pessoas. Isso abre um leque muito grande de possibilidades para o tratamento da obesidade, porque são drogas que elas têm uma grande vantagem em relação às antigas anfetaminas. Hoje no Brasil a gente não tem assim para comprar na farmácia mais as anfetaminas. Mas ainda se utiliza a anfetamina? Ou é alguma coisa que ficou para trás no tratamento da obesidade? Olha, a gente não utiliza no Brasil porque não tem. Tá, Por ser uma medicação, eu creio que o motivo de não ter na farmácia, apesar de já ter sido liberado, é interesse financeiro da própria indústria farmacêutica, um tá. remédio muito barato. É barato. Mas, de fato, para algumas pessoas, funcionava muito bem. Então, a grande questão no tratamento de sucesso da obesidade é escolher a classe de drogas certa para aquele indivíduo. Por isso que não dá para ser uma consulta rápida, né? Eu tenho que avaliar Todo do lado psicológico, o lado, tem que entender a obesidade do paciente. exatamente, Perfeito. para que você Senão não escolha faz sentido, né? e se não, é só passar um remédio Aí vai lá. e pronto, não precisaria ter um especialista de fato nisso. Então, as anfetaminas tinham ali a sua indicação, mas é como você falou, às vezes foi usado como água, todo mundo conseguia uma receitinha, o mercado negro, e aí tinha muitas questões psicológicas relacionadas. Então, tenho alguns amigos psiquiatras que têm pânico dessa época, porque É, dava muito pânico. os caras tinham Muitos surtos. surtos, né, psicóticos, né? O cara Exatamente. não dorme, a anfetamina é um negócio que a gente sabe que é um É, baita estimulante, né? exatamente. Então, hoje a gente não tem mais essas classes ali à mão, a gente não usa mais. O que a gente tem no Brasil, que se assemelha, que é um derivado anfetamínico, é a lisdexanfetamina, que é o Venvance, que é Venvance. uma medicação que em bula ele é liberado para o transtorno de compulsão alimentar e para o tratamento do déficit de atenção. A gente sabe que também tem um mercado negro aí, com a utilização do Venvance só para melhora do foco da produtividade em pessoas que não têm nenhuma dessas condições que eu citei. Isso E que- também pode ser perigoso. é. Isso é um negócio que começou em Harvard, né? Você sabe que essas drogas drugs, Smart. né, que eles falam, né? E hoje eu conheço muitas pessoas que tomam Venvance de dia e Zolpidem à noite. Então, eu falo, gente, vocês precisam tomar... E tomam todos os remédios para emagrecer também. Eu falo, gente, a vida de vocês não pode ser isso, né? Só uma observação sobre a geração atual, que eu, de vez em quando, eu vejo isso e eu fico meio assombrado e preocupado com esse uso que não é, de recreação de droga. Não é o cara que sai para tomar droga e se divertir. Ele toma droga pro dia a dia dele. Né? É uma loucura isso. Mas volte ao Venvance aí e conte como que é essa anfetamina. Por que ela é tão utilizada? Porque o Venvance ele tem um efeito em algumas pessoas, não é em todo mundo, mas ele tem ele dá uma certa euforia. Então a gente se sente bem, né? Eu brinco que algumas pessoas
perdem ali até o filtro, falam demais, ficam muito simpáticas. É bom ficar simpático. Você produz mais, você rende mais, dependendo da sua área de trabalho, você Claro. vende mais. Mas ele melhora muito o foco, a concentração e a criatividade. Então, as pessoas ficam mais criativas. Então, e sim, para algumas pessoas ele reduz bem o apetite, mas de fato, pensando ali na indicação, na questão do emagrecimento, é aquelas pessoas que têm ali algum grau de compulsão alimentar, principalmente por doces. Ansiedade, né? É, a ansiedade mais nesse sentido, porque ele pode até piorar a ansiedade geral, pensando num Tá. quadro ansioso. Se eu tenho uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, então a gente tem que ter cuidado. Mas para quem tem essa questão marcadamente relacionada à alimentação, ele tem um efeito muito interessante. Então a gente vê que ali não é uma quantidade grande de pessoas que teria Sim. indicação. E precisa ser usado com muita cautela, às vezes com doses bem baixas e subindo bem devagar para que a gente evite efeitos que a gente via lá atrás com essas anfetaminas antigas. Então, em relação ao Venvance é um ponto. E em relação a essas drogas tipo Ozempic, a grande questão é que pelo menos o Venvance, apesar de ter um mercado negro, você precisa da receita para comprar. Então, mal, você precisa passar em algum médico que tenha a receita amarela, que é um receituário mais difícil. Você sabe que hoje existe um negócio chamado internet, né? Que na internet você compra o que você quiser, onde você quiser. Né? Isso é um grande problema, né? Apesar da gente tentar ter essa regulamentação, é uma bagunça. Não, isso Isso é um fato, problema de saúde pública um que devia problema. ser olhado com mais cautela. Exato, aí a gente entra na questão tanto dos remédios controlados que deixam de ser controlados, que no mercado negro você compra até todo tipo de esteroide anabolizante, e aí é uma outra seara complexa. E já que nós estamos falando desse tipo de medicamento, que tem um enfoque, né, com distúrbios psiquiátricos, né, com depressão, é, os antidepressivos têm alguma relação com a obesidade? Os antidepressivos tricíclicos ou esses novos antidepressivos? O que você pode falar um pouquinho disso para a gente em relação a esses remédios? Certo. Tem vários antidepressivos que podem ajudar no tratamento da obesidade, e tem aqueles que podem atrapalhar. Então é Tá, importante até para o profissional de saúde mental, para o psiquiatra, quando for passar, tá preparado olhar para para isso, falar. ver, se eu tenho um paciente ali que ele é obeso, poxa, deixa eu ver se eu escolho aqui a classe que interfere menos com o Menos, peso, sim. né? Então, assim, classes que a gente usa com maior frequência no tratamento da obesidade: sertralina, fluoxetina. Existe a associação da bupropiona, que é um bom antidepressivo não ansiolítico, ele pode até piorar a ansiedade, com a naltrexona. Essa Naltrexona. associação eu gosto muito É, particularmente. Tem esse remédio pronto no mundo, que é o Contrave. Ele já é uma medicação aprovada pela Anvisa, mas ainda não temos na farmácia. Mas a gente usa a bupropiona e acaba manipulando a naltrexona para fazer esse uso. Eu gosto bastante. A bupropiona sozinha, ela tem um efeito por curto tempo. E a associação da naltrexona, a naltrexona sozinha não ajuda em nada com peso, mas esse efeito, essa associação com a naltrexona, ela prolonga o tempo de ação da bupropiona. Então, você acaba tendo um efeito muito mais prolongado, e você acaba tendo um incremento naquela vontade até de álcool. A gente sabe que em doses infinitamente mais altas ali, a naltrexona pode ser usada para o tratamento, né, da adição por das álcool. adições, né? Das adições por ópio também, né? Pelos derivados de morfina, né? A Sim, gente usa isso, não. sim. É. E então, para muita gente, o álcool e a pessoa está longe de ser um alcoólatra, não é isso, mas o álcool ali, até por uma questão cultural, enfim, acaba atrapalhando muito a dieta. Álcool é muito calórico, álcool dá uma fritada no seu músculo. Então, você colocar uma medicação que diminui o comer ansioso, aquele comer mais beliscador, e ainda te deixa assim meio cheio, consegui tomar só um copo de cerveja, já tá bom. Vai ajudar Ajuda, bastante ajuda. aí no teu resultado no médio prazo. Então, existem essas possibilidades. E, claro, existem remédios que podem atrapalhar com o peso. Se a gente pega, por exemplo, uma paroxetina, pode favorecer o ganho de peso. Tá. Então, existem essas questões. Então, por isso que a avaliação global desse paciente, para saber o que escolher para ele, vai fazer muita diferença. E só completando a questão do uso do Ozempic aí, desse uso por conta própria, porque a grande questão do Ozempic é que você não precisa de receita para comprar. E com
essa publicação da massa, até da indústria farmacêutica, divulgando a medicação, as pessoas ficam ali Loucas para comprar. loucas para comprar. Lógico. Inclusive tem até saiu até ontem, né, um informe do laboratório falando que talvez falte nas farmácias, então se a gente É tem mesmo, tá assim? tá Ah, tá pior que Viagra, porque tá quando lançou o Viagra, ele também acabou o estoque, você sabe, tá né? desse Foi a maior jeito. venda do mundo, foi Viagra, né? Foi o Sildenafil, né? Sildenafila. É. E aí, eu tô lembrando agora disso, né? Porque eu já tava conversando até com um dos caras que fez o lançamento no Brasil, um executivo, e ele tava contando que é só loucura, que eles não tinham matéria-prima, É né? isso. Então a gente tem pacientes diabéticos, ou por exemplo, uma das indicações perfeitas dessa classe de drogas, uma esteatose hepática grave, Tá. esteatohepatite, que é uma doença grave, que as pessoas dão pouca importância, você pode perder o fígado por gordura no fígado, Cirrose, né? Fazer uma fibrose, cirrose. cirrose, perda de função hepática, você vai para a fila de Sim. transplante por causa de comida, por causa de fígado. Então, essa classe de drogas, o Ozempic, ele proporcionalmente ele reduz ainda mais gordura visceral do que gordura subcutânea. Então, tem pacientes diabéticos com esteatohepatite grave que realmente não podem ficar sem o Sim, sim. remédio. E por esse uso aí Indiscriminado, né? indiscriminado, pode ficar sem. Então, e qual é a desvantagem de você usar por conta própria para emagrecer? Primeiro ponto, remédio não é água. Então, por mais seguro que Tem efeito seja um colateral. remédio, ele tem efeito colateral e tem riscos que precisam ser acompanhados clinicamente, com exames. São raros, tem contraindicações para medicação? Existem, carcinoma medular de tireoide, uma contraindicação relativa. É importante ver o status biliar, se é uma pessoa que tem cálculo, Tem pedra, né? se tem pedra na vesícula, é um paciente que tem histórico de pancreatite. Existe um risco teórico raro de pancreatite. Então, esse paciente não pode estar usando sozinho na casa dele, ele tem que ter um médico acompanhando. E do ponto de vista de resultado, que as pessoas só falam dos riscos. Eu tenho vários pacientes que chegaram comigo, que já tinham usado o Ozempic por conta própria e não tiveram resultado, e usando comigo, tiveram resultado. Primeiro, questão de dose. É muito individual. Tem pessoas que têm pouquíssima tolerância à dose alta no começo. Então, começa com dose muito pouca, titulando a dose, dando muito pouquinho, subindo muito devagar por conta da questão da tolerância. Mas o que acontece nessa tolerância? O que ele sente que ele não aguenta aquela dose? Há muitas pessoas têm que a grande possibilidade de efeito colateral da medicação é a questão da náusea, do Náusea, enjoo, enjoo, mal-estar. azia, Tá. pode dar uma certa fraqueza. Para pessoas que treinam muito, pode ter uma perda ali de rendimento no treino, provavelmente por algum grau de hipoglicemia relativa, ainda mais se a pessoa não está comendo. E uma outra questão que é fundamental, gente. O remédio, ele não pode tirar a fome da pessoa que a impeça de comer o previsto no plano alimentar calculado para ela. Ah. Isso aí é a pior bobagem que se faz a Que médio aí prazo. a pessoa toma um remédio e não tem um planejamento alimentar. Então tá aumentando o Exatamente. risco de hipoglicemia, de um monte de fator. O que eu gosto de falar é que aí você começa a fazer uma dieta ultra restritiva por muito tempo. Eu gosto de falar que você quebra seu metabolismo fazendo isso. Então, a tua chance de reganhar esse É peso muito maior. é muito maior. Então, a titulação da dose tem que ir acompanhando a aceitação do paciente à alimentação calculada para ele. Aí sim você consegue ter um efeito satisfatório, pensando em composição corporal, ter segurança e ter custo-benefício. Porque às Legal. vezes a pessoa compra ali um remédio que é caro, usa ali numa dose que não seria adequada para ela e até, de repente, tem bastante efeito colateral e até fala, não, nunca mais eu vou usar esse remédio, um remédio que poderia ser bom para ela, se usado Acaba corretamente. perdendo a chance do sucesso ali naquilo. Exatamente. E esses remédios, eles são orais, são injetáveis? Como é que funciona essa parte? Como é que tem comprimido para isso? No caso da semaglutida, que é o Ozempic ele é injetável. Injetável. Nós temos no Brasil 2 apresentações, uma caneta que vem um pouco menos, uma caneta que vem um pouco mais, que é a caneta de 1 miligrama.
E nós vamos ter essa injeção, ela é semanal, tem uma modinha aí de uso diário do Ozempic. Essa modinha não nasceu em nenhum serviço de residência, não Com vem certeza. como orientação de nenhuma sociedade de endocrinologia, Totalmente off-label. de obesidade, nenhuma sociedade nacional, internacional. Isso é modinha. É uma coisa que é chata da medicina hoje. Às vezes, o médico tenta criar coisas inovadoras onde não tem espaço para inovação. Que eu quero dizer, tudo tem espaço para inovação, mas eu quero dizer que a droga foi estudada daquele jeito, ela é desenhada para aquele jeito, a meia-vida dela é daquele jeito, mas às vezes para ser diferente, para parecer que tem algo a mais na manga para oferecer para o Sim, um paciente. marketing, né? Um marketing. Tudo no É, final de tudo é marketing. é. A grande vantagem da droga é a meia-vida de uma semana. Ela é uma injeção semanal subcutânea, não dói. Nossa, a melhor coisa é só poder tomar uma vez por semana, pra você tomar todo Pra dia. quê? Furar todo dia? Você Pois ainda é, gasta mais dinheiro mais com dinheiro com a agulha. agulha. Não, e por menos ruim que seja aquela agulhinha, que é uma agulhinha pequenininha, né? É, todo dia você tem que injetar aquilo, né? Todo dia você tem que injetar aquilo. Cansa, né? Cansa, exato. Cansa, Então, a cansa. grande vantagem em relação à molécula anterior a ela, que era a liraglutida, que é o Que Saxenda, era que era todo diário, dia. todo dia, é poder ser uma vez na semana. Então, essas canetas são injetáveis, uma vez por semana. E nós temos também o comprimido da semaglutida, que é o Ribelsus, que aí ele tem uma meia-vida completamente diferente, ele é para ser tomado todo dia, inclusive em jejum, e tem que dar ali a meia horinha antes de comer, senão atrapalha a Que nem meu, absorção. o meu, Que o nem o meu- da que nem meu hormônio que tireoide. eu tomo. Que Eu tomo nem... todo dia, né? Eu tirei minha tireoide, né? Foi eu não, né? Tiraram. Então eu tomo todo dia, tem esse jejumzinho. Porque falaram pra mim, eu falei, mas precisa mesmo? Não, Isso, precisa. precisa. Então, para o paciente que já toma o remédio da tireoide, já é uma funça extra. Função extra, é Né? isso aí. Então, meia hora, depois meia hora, depois vou comer. Então, não é fácil. Então, você pensa em tudo isso quando você vai escolher uma droga para alguém. Legal. Então, tem oral também. E vai chegar também, tá prometido para março, a caneta da semaglutida, do Ozempic, com dose bem maior, que é a dose dos estudos para obesidade. Na Tá. teoria, essas canetas que a gente tem no Brasil, elas são doses para o tratamento do diabetes. Ok, emagrecem também, e muita gente emagrece com um pouquinho, mas aqueles resultados todos que a gente vê nos estudos de perda de peso de até 20% é com dose power. A caneta que Sim, vem aí, que é o Wegovy, ele vem com 2,4 miligramas, uma mais paulada. que o dobro da dose que tem aqui de 1 miligrama. E a boa notícia com a chegada dessa caneta é uma provável redução do custo do remédio, porque ela não vai aumentar proporcionalmente, ela não vai ser mais que o Vai ser o dobro do dobro. preço. Então vai valer a pena comprar uma maior. É possível que sim. Possível. Vamos aguardar aí, porque a indústria é uma caixinha de surpresas, né? Então, um ponto importante assim que as pessoas falam, não, mas dá para usar assim, dá para usar assado. Quando esse remédio, né, como qualquer droga, vem pra gente, ele foi estudado durante muitos anos, né? As pessoas não entendem isso, mas esse remédio deve estar sendo estudado já faz anos, porque tem todas as fases, né? E a gente sabe como eles são chatos com isso, né? O FDA é chato com isso, uma sociedade são chatos. Então tem que respeitar mesmo, né? A indicação da pessoa que, né, do laboratório que conduz. Legal. Falência de tratamento medicamentoso, dieta, exercício. Esse obeso não está conseguindo perder peso. Qual que é o próximo passo para ele? Vai direto à cirurgia? Existe alguma coisa entre a cirurgia e o medicamento? Quais são os caminhos? Bom, de fato, falar de cirurgia bariátrica é uma coisa que eu gosto bastante, porque a cirurgia bariátrica, ela também tem ali um certo preconceito, um certo estigma, às vezes, pensa, nossa, o meu caso é assim tão grave, ou eu sou tão sem força de vontade. Não, não é assim. A cirurgia bariátrica, ela é um tratamento seguro, um tratamento importante, que faz parte ali do card ali do tratamento da obesidade. Então, hoje em dia, existem várias técnicas de cirurgia com muito menos chance de complicação, com um grau de desabsorção muito menor. Então, a cirurgia bariátrica é importante, é factível, ela deve ser estimulada e indicada para aquele paciente, porque tem, mesmo com essas drogas, se você pegar os estudos dela, tem aquele grupinho Que que não escapa, não tem responde. jeito, né? Então, tem aqueles pacientes que eles não vão ter boa resposta
a nenhuma classe de medicação. E se eu tenho uma pessoa muito obesa, por mais que a gente saiba que a gente não precisa deixar um paciente obeso magro para que ele fique saudável, se ele perder perdas de 10% do peso total, já diminui muito os riscos para desfechos desfavoráveis para doenças graves. Para que a gente consiga que esse paciente que tem, por exemplo, 150 quilos, 130 quilos, depende da altura ali, claro, da pessoa, perca 20 quilos, 30 quilos, às vezes é muito difícil. Se eu tenho um paciente que não consegue se exercitar, tem uma lesão de quadril, de joelho, que não é raro também, fica difícil para ele se exercitar mesmo que ele queira. Então, outra coisa também, diabetes de início recente, com diabetes grave, com esteatose hepática grave. Então, a cirurgia bariátrica, ela é sim uma estratégia importante que deve ser bem indicada no paciente com falência de tratamento medicamentoso, de tratamento clínico. Legal, isso é uma informação importante, né? Todo mundo acha que o clínico não vai nunca chegar nisso, né? Não vai falar, ó, vou indicar, né? Mas realmente a gente tem que chegar nessa fase, né? Desse paciente que é refratário totalmente. E eu sei porque, como eu faço anestesia em pacientes com obesidade mórbida, eu fiz bastante gastroplastia já e realmente evoluiu muito a cirurgia de gastroplastia. Quando eu comecei a fazer, a gente fazia eram cirurgias abertas, ninguém fazia videolaparoscopia e hoje se faz até a robótica para gastroplastia com uma rapidez incrível, tá muito legal, essa parte tá muito legal, essa evolução grande, né, da cirurgia, videocirurgia. Isso é muito legal, acho que é bacana. E um último ponto aqui que hoje também está em moda, e aí você vai me falar sobre isso, o seu ponto de vista também. Implantes hormonais de testosterona, estão repondo hormônio pra caramba. Tem que repor tanta testosterona? Tem que usar testosterona em mulher neste grau que estão usando? Qual que é o seu ponto de vista em relação a esse ponto? Porque isso virou também uma grande onda de implantes, assim como esses remédios, né, que apareceram aí. Isso também virou, né? Todo mundo está implantando hormônio, todos os tipos de médico. Vejo aí várias outras classes de médicos que não endócrino que estão usando também implante hormonal. Conta pra gente qual que é o risco disso aí. Tem risco? Pode fazer? Bom, realmente é um tema polêmico. Posso receber alguns hates de alguns colegas Claro. médicos aqui por causa disso. Bom, primeiro vamos falar da testosteronização da mulher, Isso. né? Assim, gente, Conta primeiro o que é a testosterona, assim. a testosterona é um hormônio que todos os seres humanos têm, os homens têm muito mais, é o principal hormônio sexual masculino, e as mulheres também têm, mas um Uma pouquinho, dosezinha menor. bem pouquinho. Então, eu acredito essa banalização do uso da testosterona, ah, claro, a busca pela beleza, essa coisa social, mídia social, a gente sabe que a testosterona, ela faz a mulher ganhar mais facilmente massa muscular. Então isso diminui a celulite, diminui as gordurinhas, a gente sabe que é um ponto, então por isso que dão testosterona demais. Mas também muitas vezes por querer que a mulher se comporte como um homem, mas a mulher, de fato, pode parecer uma obviedade, ela não é um homem. Então, por exemplo, a gente fala de libido. Então, muitas vezes, não, porque a minha libido é diferente do meu marido. É claro que é diferente. Ele é um homem, você é uma mulher. A libido da mulher, por exemplo, é para ser reativa. Não é normal uma mulher estar pensando em sexo o tempo inteiro, o dia inteiro, como muitas vezes pode ser normal para um homem, dependendo da fase da vida, enfim. Então, é normal que a libido da mulher seja diferente. Então, eu não, mas se eu der doses cavalares de testosterona para a mulher, eu deixo ela com libido como é para ser de um homem, Exacerbado. exacerbado. Então, e a mulher não tem maquinário, nem cerebral, para ter testosterona alta. Então, você tem vários distúrbios psiquiátricos, psicológicos, por excesso de testosterona no cérebro feminino. Sem falar dos riscos metabólicos. Então, por exemplo, o excesso de testosterona, se eu tenho uma mulher, por exemplo, que ela não pode fazer reposição hormonal porque ela teve câncer de mama. Então, ela não pode, a princípio, usar um estradiol, não que estradiol cause câncer de mama, não causa, mas se eu tenho uma neoplasia que depende de hormônio para crescer e ela volta, porque ela teria que voltar mesmo, e eu estou dando hormônio, Vou eu estimular vou essa estimular. neoplasia. E a testosterona em excesso, ela se transforma em estradiol, ela é aromatizada. Então,
As pessoas esquecem isso. E claro, eu gosto de falar sempre que o homem com testosterona baixa, ele morre mais, e com a testosterona acima da normalidade também. Tem que Então, estar numa faixinha ali. tem que estar na faixa da normalidade. Então, a coisa do superuso da testosterona, eu relaciono a isso, a questão no sexo masculino sempre teve, a questão do fisiculturismo, Anabólico, os né? anabólicos e tudo mais, mas acho que essa questão na mulher tem sido mais marcante nos últimos tempos. Vamos falar dos chips, dos chipólogos, Chipólogos, os que implantes, né? nós endocrinologistas de verdade, e não é soberba falar isso, ter um RQE é o mínimo para exercer uma especialidade, né? Se você não tem RQE, você tem que trabalhar na atenção básica, né? Então, É verdade. é verdade, não é diminuindo, enfim. Então, o chip, ele é uma estratégia, o implante, né, que na verdade é um implante, é uma estratégia brilhante, assim, que está em desenvolvimento, tem vários estudos correndo aí. Qual é o grande problema? Por que que não dá para a gente colocar um chip com hormônio ainda ali, seja testosterona, estradiol, o que quer que seja? A gente não tem estudo de segurança ainda. Eles não são liberados pela Anvisa. Como é que eu vou prescrever ou implantar um chip, um implante, se eu não tenho a liberação da Anvisa? Por mais que eu ache que seja uma estratégia ali na dose certa, é prático, uma via de aplicação prática, a mulher não tem que ficar passando o gelzinho, Confortável, né? é Mais confortável. confortável, então acho que tem que evoluir para isso mesmo, mas fato é que hoje em dia a gente não tem isso ainda. E por que que se faz? Basicamente porque é muito rentável. Por que que tem tanto médico não especialista fazendo? Porque dá muito Dá dinheiro. dinheiro. Dá dinheiro. Tudo Então, que dá dinheiro vai ter vai sempre. aparecendo. É que É, nem a plástica, né? Na cirurgia plástica. Um monte de gente está fazendo plástica de face que não é cirurgião plástico. exato. Os dermatologistas também, né? Os cirurgiões plásticos tiveram a área de atuação invadida por gente que nem é médico. Pois é. E então, isso é grave. Então, é a mesma coisa funciona com hormônio. Então, o que eles implantam mais é o famoso chip da beleza. O chip da beleza é gestrinona. 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 A gestrinona, ela é um hormônio que não tem uma literatura que suporte esse uso da maneira que é feito, nem essa via. Tem alguns usos para endometriose grave, né? Na Tá. ginecologia lá tem as suas indicações, mas não tem estudo dessa via dessa maneira. E assim, vamos falar o português claro, e eu não julgo, eu acho que a estética é um É direito um e ponto todo mundo importante, lógico. tem direito de Quer melhorar, de ficar querer ficar bonito, se bonito. sentir bem, ter autoestima. Exato, eu acho Importantíssimo. que é importante. Então a gente não tem que criminalizar a pessoa que quer isso, a gente tem que oferecer opção segura. Então a gestrinona, basicamente ela é implantada dessa maneira porque ela é um anabolizante. Ela funciona como uma oxandrolona ruim. Então, se quer anabolizar, não acho que a gestrinona seja o mais efetivo. Ela é um hormônio com propriedades androgênicas. Então, se eu dou uma dose alta da gestrinona, aí além de dar aquele efeito de beleza, que eu particularmente acho bonito mesmo, a mulher que tem uma boa massa muscular, mas além disso, ela faz cair o cabelo enormemente, acne, resistência à insulina, condições metabólicas. Como é o desfecho disso de médio prazo em relação ao câncer? Não sei, não tem estudo. A gente só sabe, por mais que a gente ache, do ponto de vista de fisiologia, uma coisa, a gente só tem certeza quando tem estudo de De longo longo prazo prazo, 20 avaliando. anos, Exato, pelo a menos. gente não tem. Então, Esse é o chip da beleza, é isso. gestrinona. É isso. É isso. Mas funciona como a testosterona. Ela tem um efeito, ela é diferente da testosterona porque ela é mais anabólica. Tá, mas elas são usadas da mesma forma, É, para é tipo uma é testosterona. tipo uma testosterona. Então ela viriliza e ela dá mais força, mais libido, mais massa muscular. Então por isso que a mulher se sente tão bem, porque a testosterona dá vigor físico, né? Então você está com É um estimulante, né? é um estimulante, então você fica mais disposta, com a libido todo dia, você está ativa. Mas aí a grande questão é o custo-benefício disso em longo prazo e a questão até que ponto é normal do ser humano mulher ser assim o tempo inteiro. Então é muito interessante a Tem um gente impacto pensar nisso. psicológico também importante que a gente tem que levar em consideração. Sim, sim. Eu tenho várias pacientes, tenho muita paciente no consultório pós-implante hormonal, pós-implante de gestrinona.
A gestrinona também ela é um antiestrogênico, ela baixa o estradiol, então você faz, tipo, simula uma menopausa nessas mulheres. Você dá uma bagunçada, então depois Bagunça. tem que dar uma Tem que dar arrumada. uma... que ela começa a ter sintoma de menopausa, começa a sentir calor, ter todos aquela Secura, sintomatologia. falta de lubrificação, fadiga, o sono, porque o estradiol é fundamental para o sono de Sim. qualidade. Então, é uma bagunçada. Mas o que eu tenho de esperança e que eu desejo enormemente para um futuro é que seja desenvolvida essa tecnologia, que ela seja estudada e que ela possa estar disponível, porque sim, é uma maneira prática e viável de repor hormônio. Poxa, que legal. É um ponto de vista interessante, né? Antes de se fazer uma condenação, achar o lado. Porque tudo tem um lado que a gente consegue obter benefícios, né? E ajudar os nossos pacientes. Eu acho que esse é o ponto mais legal disso. Muito bem, doutora Rafaela, muito obrigado pela sua participação. A gente acho que tem 1 milhão de dúvidas, acho que dá para marcar um novo podcast, né, sobre esses pontos. Aí acho que a gente pode fazer um só desses temas mais polêmicos aí, chamar mais alguém aqui para a gente bater papo e fazer um debate aí em Nossa, relação a muito isso. Eu acho que é legal. Vamos legal. fazer. Então vamos pensar aí num projeto para frente para a gente fazer isso. Então, agradecemos aqui a entrevista. Eu acho que muito legal. Aprendi muito também. Muito legal isso. Eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa, né? Por mais que a gente seja da área médica, a gente não consegue ver tudo. Então, é sempre bom as novas informações. Eu fico muito feliz em entender isso, porque muitas das coisas têm impacto na anestesia, né? Tem impacto na cirurgia. Quando os pacientes vêm usando essas coisas, a gente sempre tem que entender os efeitos colaterais nos outros órgãos. Isso é um ponto que ninguém acha que é importante, mas toda vez que a gente ingere uma droga, qual seja essa droga, né? Droga boa, droga ruim, lícita ou não lícita, essa droga vai circular pelo corpo inteiro, né? Ela vai ser absorvida e vai ser circulada, né? E ela vai atuar, vai passar por todos os nossos órgãos, né? Ele vai ter o seu sítio de ação, mas ele vai dar o efeito colateral. De vez em quando as pessoas acham, né, que quando toma-se um remédio para emagrecer, ele só vai agir na gordurinha. E aí fica uma falsa impressão de segurança. Então, esse eu acho que é um ponto importante. A doutora Rafaela colocou isso com muita sabedoria e muita técnica e muito conhecimento. Então, eu vou pedir para você olhar ali para a câmera da verdade e deixar um recado para as pessoas que querem emagrecer, que pensam em emagrecer, qual que é o caminho que eles devem seguir, qual que é o objetivo, quanto tempo que isso pode levar na vida deles, se é um negócio de em 3 dias eles vão já perder 10 quilos, né? Porque minha dieta sempre eu quero que seja assim, né? Perder 10 quilos ali em 3 dias. Então, deixa aí o seu recado em relação à obesidade, que eu acho que é um tema muito importante, tanto do ponto de vista de saúde, né? De coração, de sobrevida, de câncer que a gente falou, como também para a parte psicológica, para a gente se sentir bem, ter disposição, se sentir bem diante do espelho, também é importante a gente ter a nossa autoestima. Então, deixa o seu recadinho final aí pro cara que quer emagrecer, para essa mocinha que olhou aí nosso vídeo e também quer emagrecer. Com certeza. Bom, adorei participar, eu adoro falar de endocrinologia, hormônios, metabolismo, dieta, é realmente a minha paixão. Voltarei muitas vezes para a Legal. gente discutir aí esses temas Polêmicos. delicados, isso. E sim, em relação à questão do emagrecimento, gente, se você deseja emagrecer, se você precisa emagrecer, não desista. O primeiro passo é procurar um profissional de fato habilitado para te ajudar com isso, um nutricionista ou um médico especialista que tenha ali a especialidade de fato naquela área, e entender isso como um processo de médio prazo, em que você vai dar um passo de cada vez, mas que cada passo ele deve ser comemorado, reconhecido, e você precisa gostar do processo. Então, o profissional ele vai te ajudar a escolher aquele processo que mais combina com você, que é mais viável para o seu estilo de vida. Mas fato é, você tem o direito e você sim pode ter todo o sucesso nessa jornada. Muito bem. Puxa, super obrigado. Acho que foi um recado muito bacana, inspirador, diria eu, para você. Até tô olhando com bons olhos isso aqui. Nós estamos fazendo uma aposta aqui que nós vamos perder pesos todos da nossa Opa! produtora. Então, nós temos aqui Opa! uma aposta de que quem vai perder mais peso proporcionalmente. Então, já serviu
Esse episódio vai ser revisto várias vezes, esse podcast vai ser revisto, inclusive quem está editando aí vai estar anotando já Vai fazer. já vai fazendo a lição de casa. Então, super obrigado. Obrigado pela sua participação. Acho que a gente falou coisas muito importantes em relação à parte da saúde, né? E do bem-estar e da qualidade de vida dessas pessoas. Eu acho que a gente pode ajudar. Eu acho que foi muito legal as suas dicas. A gente agradece muito. Tá bom? Obrigada. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Acho que foi um papo maravilhoso, cheio de informações atuais e importantes aí em relação à obesidade, que é um tema que a gente sabe que deve ser sempre aí levado em pauta para discussão e para que a gente tenha uma qualidade de vida aí muito melhor. Isso aí, muito obrigado e até o próximo podcast.